Encontro. Ok. Certo, gente? Então, boa noite a todos. Tá? Oficialmente estamos aqui com mais uma semana de aulas síncronas da componente de seminários especiais 2, componente de mestrado, ensino de ciências, tá? Hoje, no dia 17 de novembro. Então, eu preparei um seminário com alguns aspectos que eu julgo importantes para a gente vir a refletir, certo? E por mais que vocês já conheçam da temática, eu gostaria de trazer alguns fundamentos, algumas propostas que eu espero que venham a contribuir com as apropriações que vocês têm sobre a temática e sobre os usos que vocês vêm dando desta metodologia, que é a metodologia dos mapas conceituais, certo? Então, eu vou fazer a projeção, tá? Já deixa eu colocar, antes de iniciar a projeção, que caso eu saia da sala, isso está acontecendo seguidamente no meu sistema, que quando eu compartilho tela, em alguns momentos eu saio da sala, tá? Vocês não se preocupem que eu retorno em breve, ok? Estou compartilhando aqui então, espero não sair da sala. Ó, pelo jeito não vou sair. Aqui, perfeito. Funcionando muito bem. Tá? Estou localizando, então, aqui alguns slides para nós discutirmos nesta noite. E apesar de nós termos como hábito não fazermos intervenções nas falas quando elas têm um caráter de seminário, um caráter de conferência, eu já quero deixar vocês bem à vontade, caso vocês optem por fazer isso. Tá? Então, em qualquer momento, vocês podem fazer interrupções, vocês podem fazer intervenções, tá? Não há nenhum problema quanto a isso, ok? Confirmem, por gentileza, se vocês estão me ouvindo, se está na tela de vocês a minha projeção. Tudo certo, professor. Ouvindo está certo. Ok, obrigado, então. Então, eu preparei como título aqui, produção de mapas conceituais com subsídio na teoria da aprendizagem significativa, uma estratégia de ensino-aprendizagem. Ao longo da minha fala, então, eu vou tentar demonstrar o quanto a metodologia dos mapas conceituais pode ter como benefícios tanto ao processo do ensino quanto ao processo da aprendizagem. E um ponto importante também de nós abordarmos aqui, quando tratarmos da teoria do recurso metodológico dos mapas conceituais, é a importância que eu vejo em trabalharmos uma metodologia com uma fundamentação teórica bem consistente, que é justamente o que nós encontramos com relação aos mapas conceituais. Os mapas conceituais tratam-se, então, de uma metodologia de ensino, que eu poderia conceituar como uma metodologia ativa, que estão estruturadas a partir de uma base teórica cognitiva de aprendizagem. Então, isso é um ponto fundamental que eu tenho colocado para os alunos, que eu tenho colocado em processos de orientações, principalmente naqueles alunos muito ansiosos, apropriar do celular. Em se apropriar de uma metodologia a partir dos seus aspectos teóricos. Muitas vezes nós percebemos, principalmente em processo de formação inicial, professores que estão em começo de carreira, professores que estão no seu começo de interação no ambiente profissional, e muitas vezes querem testar, querem levar metodologias sem uma base teórica consistente. E isso é muito preocupante, porque muitas vezes o próprio professor vai ter dificuldade em avaliar o quão qualificador aquele recurso metodológico é para o seu processo de ensino. Então, basicamente, são esses os pontos que nós vamos tratar nesta noite. Tá? Eu dividi, então, essa fala em dois pontos centrais. Tá? O primeiro deles são os elementos em teoria da aprendizagem significativa, que é a teoria que subsidia, teoricamente, metodologicamente, os processos de ensino-aprendizagem, é a teoria que está, então, como base, como subsídio pedagógico à aplicação dos mapas conceituais, e logo depois nós iremos, então, propriamente ao uso dos mapas conceituais como uma metodologia contributiva, tanto ao processo do ensino quanto ao processo da aprendizagem. Então, aqui eu retomo novamente aquele ponto, os mapas conceituais, temos, então, uma metodologia de ensino com potencialidade de aprendizagem que tem uma base teórica muito consistente, cabendo ao professor uma apropriação dessa base teórica para fazer um uso mais qualificado dos mapas conceituais, capaz de perpassar pelos elementos de planejamento de uma aula, de intervenção e também de avaliação. Quando nós falamos, então, em aprendizagem, nós vamos encontrar três bases filosóficas que estruturam o processo da aprendizagem, que vão buscar elementos, vão buscar proposições
para responder questões sobre como, por exemplo, como se aprende, o que é o processo da aprendizagem, de que elementos você pode dispor para favorecer esse processo da aprendizagem. Essas 3 filosofias de aprendizagem, então, vamos chamar assim, são as filosofias cognitivistas, afetivistas ou afetivas e psicomotoras, também conhecidas como behavioristas. Então, qualquer teoria da aprendizagem que se apresente, nós vamos poder classificá-la como integrante a um desses 3 elementos aqui. As teorias, digamos assim, que são mais corriqueiras às discussões pedagógicas, são mais aderentes aos contextos do ensino, da aprendizagem, são propriamente as teorias cognitivistas. Entrando teoria de Piaget, Vygotsky, para citar 2 mais frequentemente abordadas, e também a teoria da aprendizagem significativa, que é a teoria de aprendizagem que vai subsidiar os mapas conceituais, proposta por Alsop ali na década de 70. Portanto, mesmo que tenhamos algumas subclassificações aqui, algumas bases construtivistas, por exemplo, nós temos as teorias cognitivistas como aquela filosofia que abrange, então, as perturbações cerebrais, as perturbações a nível de estruturas celulares, a nível de procedimento de processos cognitivos, a nível de intelecto humano. Então, são as teorias de aprendizagem que vão buscar uma resposta ao processo da aprendizagem quando efetivamente apontarem o cérebro como tanto responsável, tendo em vista as suas perturbações, como o elemento, como a estrutura que vai ter um respaldo no processo da aprendizagem. Podemos pensar o cérebro humano, então, como uma causa à aprendizagem e como um efeito na perspectiva de alterações a partir do processo da aprendizagem. Nessa perspectiva, então, hoje as teorias cognitivistas tem um foco muito grande sobre elas, tendo em vista muitos procedimentos hoje que são passíveis de intervenções a nível de mapeamento, a nível de ressonâncias, a nível de verificações de processos de irrigação sanguínea, por exemplo, a partir de um sujeito que está pensando sobre um determinado objeto de amplo conhecimento, ao passo de estar pensando sobre algo que conhece muito pouco, conhece superficialmente. Então, efetivamente, hoje, as teorias cognitivistas de aprendizagem encontram um respaldo muito grande na neurociência, quando o conceito da neuroplasticidade, por exemplo, aborda precisamente que o processo da aprendizagem, ele acarreta perturbações importantes no cérebro humano, e essas perturbações podem ser duradouras e estar muito próximas a uma aprendizagem na perspectiva de uma aprendizagem significativa. Então, eu não vou aprofundar essa abordagem aqui, não é o nosso foco de atenção nessa noite, mas só para deixar bem claro que as teorias cognitivistas hoje encontram na ciência moderna uma base de subsídios teóricos bastante importantes, bastante ricas. Sendo assim, a teoria da aprendizagem significativa, dentre as teorias que estão no grupo das teorias cognitivistas de aprendizagem, é a teoria, então, que eu melhor conheço, é a teoria que eu utilizo como uma base teórica para estruturar determinadas metodologias de ensino quando nós temos um foco importante em aprendizagem. Eu tenho colocado frequentemente, tenho escrito sobre isso também, que nós temos uma preocupação muito importante às estratégias, às metodologias de ensino, o que é absolutamente salutar. Só que muitas vezes essa preocupação ela leva o vetor totalmente direcionado ao processo do ensino e nós esquecemos um pouco de refletir sobre o processo da aprendizagem. Visto que eu estou buscando um processo de ensino, não considerando que do ensino resulta um efeito de aprendizagem como que representativos de uma relação causa e efeito. Eu posso ter um ensino qualificado, um ensino a partir de todos os procedimentos que cabem a mim, e ainda assim eu não ter o resultado da aprendizagem. Então, nós estamos na sala de aula, nós estamos buscando estratégias que efetivamente tornem um ensino mais qualificado, mas como uma preocupação, com uma perspectiva de desenvolvimento de aprendizagens. E esse vetor, quando ele está totalmente direcionado ao processo do ensino, e obscurece a perspectiva da aprendizagem, ele torna um pouco perigosa a ação docente. Pois muito bem, justamente nessa perspectiva, nós vamos buscar uma teoria da aprendizagem, que nesse caso é a teoria da aprendizagem significativa,
que tem uma relação bastante direta com o ambiente da sala de aula, que tem uma associação muito direta às metodologias de ensino, e vai ter uma atenção importante aos processos da aprendizagem, tendo em vista alguns elementos que podem levar de uma teoria de aprendizagem a uma teoria de ensino, quando nós vamos buscar desenvolver um ensino tendo em vista alguns elementos que possamos utilizar para favorecer aprendizagens. Então, Alsop é muito feliz quando ele aborda a teoria da aprendizagem significativa com um foco muito particular ao ambiente pedagógico, ao ambiente didático-pedagógico, sendo essa a teoria da aprendizagem que eu venho utilizando como base pedagógica para outras metodologias de ensino que tenho desenvolvido ultimamente. E com relação aos mapas conceituais, não poderia deixar de ser a teoria da aprendizagem significativa como base teórica, visto que os mapas conceituais é especificamente uma metodologia de ensino que se desenvolve a partir da teoria da aprendizagem significativa, que eu vou colocar para vocês mais à frente. Bom, então, a proposta da teoria da aprendizagem significativa é trazida por Alsop, isso acontece na década de 60, Alsop é um pesquisador americano, é um psicólogo da educação americano, falecido há poucos anos, e aqui no Brasil ficou muito importante a obra Aquisição e Retenção do Conhecimento, uma perspectiva cognitivista, sendo essa obra que ainda se encontra, apesar de hoje não com facilidade, ainda se encontra como a referência principal, como uma obra traduzida, como uma obra ainda de bastante atualidade. E também eu posso mencionar aqui um livro do Marco Antônio Moreira, que traz também, que busca apresentar a teoria da aprendizagem significativa a partir dos seus elementos genuínos, a partir dos seus elementos propostos pelo próprio Alsop. Nessa perspectiva, então, dois autores também se configuram como de suma importância no desenvolvimento da teoria da aprendizagem significativa, nas aplicações emergentes da teoria da aprendizagem significativa, que são dois orientandos de doutorado do próprio Alsop, é o Novak e o Govin. O Novak, então, é aquele orientando do Alsop, o de doutorado, que vai desenvolver a técnica dos mapas conceituais, tendo em vista a criação de um dispositivo que vai buscar uma forma de materializar organizações de conhecimentos e representar aprendizagens significativas. Então, o Novak está muito presente, sendo o Novak o autor da teoria dos mapas conceituais, da teoria metodológica, digamos assim, da base teórica e metodológica que vão lá subsidiar os mapas conceituais. Então, conforme eu já mencionei, os mapas conceituais são uma técnica desenvolvida pelo Novak a partir da proposta desse autor em utilizar de um instrumento, de um recurso, para evidenciar aprendizagens significativas. O Bob Govin também tem uma participação importante com relação à teoria da aprendizagem significativa, visto que o Bob Govin traz também um recurso estratégico de ensino, de aprendizagem, que não é tão popular aqui no Brasil como os mapas conceituais, mas também bastante importante, que é o V epistemológico, ou o V de Govin, ou o V heurístico, tendo sido traduzido de vários modos. Aqui eu estou trazendo nesse slide, então, algumas fontes genuínas, alguns livros que subsidiam a teoria da aprendizagem significativa e também aos mapas conceituais, ou produzidos pelo próprio Alsop, o autor da teoria, ou pelo Novak, o autor dos mapas conceituais, livros dos quais eu já mencionei. Esse primeiro aqui é o livro que está traduzido, o livro que ainda se encontra aqui no Brasil, mesmo com certa dificuldade. Eu recentemente adquiri esse livro, eu tinha um PDF do livro, e recentemente eu adquiri esse livro, procurei em todas as principais plataformas do gênero e eu encontrei no Mercado Livre. Uma pessoa de Porto Alegre, inclusive, que me vendeu um livro usado já, mas em ótimo estado, e bem caro, diga-se de passagem, bem caro, mas vendeu o livro de modo um valor bem alto. Enfim, mas ainda é um livro que aqui no Brasil é a principal referência, digamos assim, traduzida, que traz a teoria da aprendizagem significativa. Eu estou chamando então de fontes primárias, sendo aqueles materiais que ainda não passaram por uma interpretação, aqueles materiais que ainda trazem genuinamente a teoria da aprendizagem significativa, além de alguns artigos que certamente também vão ter essa possibilidade. Nesse contexto, então, se nós pensarmos de Alsop ou passando por Novak, nós temos, então, o professor Marco Antônio Moreira, um professor da URGS. Recentemente estivemos juntos em
e uma banca de qualificação de doutorado, o professor Marco Antônio Moreira tem um papel muito importante no trazer para o Brasil tanto a teoria da aprendizagem significativa como as bases teóricas e metodológicas dos mapas conceituais. O Marco Antônio Moreira, então, ele vai aos Estados Unidos, ele é orientado pelo Novak, e ali na década de 90 começam a aparecer no Brasil vários trabalhos, várias bases teóricas importantes, não só apresentando a teoria da aprendizagem significativa, como as suas possíveis aplicações em ambientes de ensino e de aprendizagem. O Marco Antônio Moreira, então, tem algumas fontes, que eu estou chamando aqui de fontes secundárias, que trazem tanto a teoria da aprendizagem significativa, como outras teorias de aprendizagem, e também metodologias das quais eu mencionei aqui, tanto os mapas conceituais, como a metodologia proposta pelo Govin, que é o diagrama IV. E o Marco Antônio Moreira tem a sua própria teoria da aprendizagem, que é uma teoria que deriva da aprendizagem significativa, que é a teoria da aprendizagem significativa crítica, que ele próprio menciona na sua obra, que é uma aplicação mais didática da teoria da aprendizagem significativa. Mas o meu compromisso aqui é subsidiar os mapas conceituais com a própria teoria da aprendizagem significativa, tendo em vista as suas bases genuínas, as suas bases originais. Bom, falamos então sobre teoria da aprendizagem significativa, tá? Levaríamos um tempo muito maior para caracterizá-la, para buscar elementos que efetivamente sejam importantes para que tenhamos uma visão mais ampla sobre essa teoria da aprendizagem, visto vários pontos de complexidade, vários pontos de importância que nós poderíamos abordar, mas eu selecionei alguns. Sendo que esse primeiro aspecto, nesse primeiro slide, é uma tentativa de apresentar a teoria da aprendizagem significativa sobre uma amplitude sistêmica, sobre uma amplitude holística, digamos assim, sobre uma perspectiva geral. Então, o que é a teoria da aprendizagem significativa? Nós temos, então, no contexto da teoria da aprendizagem significativa, uma busca de resposta ao que é aprender de modo significativo, ou de que se pode dispor para aprender de modo significativo, o que se pode perturbar para aprender de modo significativo, a nível cognitivo. Então, nós temos aqui no primeiro momento uma aproximação entre dois conceitos. Um conceito geral pré-existente, que eu estou chamando aqui de A maiúsculo. Esse conceito geral pré-existente seria uma representação da estrutura cognitiva do sujeito que aprende. O que é a estrutura cognitiva? É o conjunto de tudo aquilo que eu sei e o modo pelo qual eu organizo o meu saber. Então, o meu conjunto de saberes e a organização que eu dou a esses saberes é o que a teoria defende como estrutura cognitiva. Desse modo, eu tenho uma aproximação entre essa estrutura cognitiva e uma informação, um objeto de conhecimento, vamos chamar assim, que eu estou chamando aqui de A minúsculo, estou representando como A minúsculo. Num segundo momento, então, nós temos um movimento onde o conceito menos inclusivo, que é a informação, começa a ser absorvido pelo conceito mais geral, que é a estrutura cognitiva do sujeito que aprende. Então, esse início de processo de absorção, ele vai resultar, quando bem sucedido, em um momento 3, em um terceiro momento, onde o conceito menos inclusivo foi absorvido pelo conceito mais geral. Então, percebam aqui que eu não tenho mais o A maiúsculo nem o A minúsculo, eu tenho agora a linha maiúsculo e a linha minúsculo, sendo que é uma transformação da originalidade, tanto da minha estrutura cognitiva, como da nova informação. Há uma transformação que está absolutamente atrelada ao processo da aprendizagem, ao processo de aprender de modo significativo. Nesse contínuo, então, evoluímos para um quarto momento, onde o conceito mais geral se modifica após a incorporação do menos geral. Então, nós temos aqui um fechamento desse processo representacional, onde a minha estrutura cognitiva foi modificada, e aquela nova informação perdeu o status de individualidade, e agora faz parte da minha própria estrutura cognitiva, faz parte do meu conjunto de saberes. Visto que eu não vou recordá-la como uma informação, sendo que ela perdeu a sua individualidade e agora ela constitui uma integração nova que representa a minha estrutura cognitiva. Então, de modo bastante superficial, digamos assim, de modo bastante panorâmico, esse é o contexto da aprendizagem significativa. O contexto que está ali
de algum modo, tentando representar o que é aprender de modo significativo. E aqui eu estou trazendo um exemplo que eu utilizo frequentemente em aulas de química, tá? Com relação a alguns exemplos que podem favorecer esse processo de absorção, esse processo de integração, ou desfavorecer. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. A equação de Schrödinger propõe que apenas podemos expressar quarks como funções de onda definidas por orbitais, ou hamiltonianos do sistema. Perfeito. Essa informação, então, foi removida lá do livro do Artix, 2013. Imagino que essa informação muito pouco tenha representado para vocês. Talvez tenha representado um conhecimento apenas para o Paulo, aqui, que também tem uma base de química bem importante. Mas, nessa informação, eu tenho vários conceitos que estão marcados em negrito, mas são conceitos que possivelmente estão distantes do conhecimento prévio de vocês. Possivelmente estão distantes da minha estrutura cognitiva. Então, quando eu estiver de posse dessa informação, possivelmente nós vamos ter muita dificuldade em aprendê-la de modo significativo, porque eu vou encontrar poucos elementos de aproximação, de contato com a minha estrutura cognitiva. Então, possivelmente, eu tenho apenas um A minúsculo aqui, representativo dessa informação, e esse A minúsculo não passe por aquelas 4 etapas que eu representei no slide anterior, visto que eu não vou encontrar cerebralmente, cognitivamente, o que a teoria chama de subsunsores, que são elementos que vão servir de ancoragem, que vão ter um contato cognitivo, digamos assim, com a nova informação. Ao passo que a segunda frase aqui, que num primeiro momento ela apresenta uma informação, tem maiores potencialidades de torná-la significativa, visto que o termo átomo, que é um termo em teoria conhecido, é um conceito conhecido, provém do grego indivisível, que também é um conceito que representa algo para mim, significando a menor porção de matéria, que também é um conceito conhecido, passível de divisão. Então, essa informação, caso eu não a conheça previamente, possivelmente vai encontrar mais pontos de contato com relação à minha estrutura cognitiva, com potencialidade de tornar-se um conhecimento, deixando o status de informação. Sendo assim, brevemente, sem me alongar muito, eu vou apresentar para vocês 5 princípios que, de algum modo, vão exemplificar alguns pontos importantes da teoria da aprendizagem significativa. No intento, no compromisso, não de apresentar a teoria de modo mais aprofundado, mas que nós possamos encontrar na teoria da aprendizagem significativa alguns elementos que estruturam propriamente os mapas conceituais, que são os pontos que nós temos como foco nessa noite de hoje. Então, desses 5 princípios, o primeiro deles, sem buscar esgotar o slide, é justamente o que é aprender de modo significativo. A teoria aponta que a aprendizagem significativa é mais do que um conceito. Uma aprendizagem significativa ocorre quando um sujeito desenvolve uma aquisição de significados, ao transformar um significado lógico atribuído pelo professor em um significado psicológico. Então, essa é, digamos, a definição procedimental, é o princípio mais importante no âmbito de se encontrar uma resposta, de se encontrar um entendimento, digamos assim, para o que é aprender de modo significativo, o que é a aprendizagem significativa. É uma transformação, então, que o sujeito faz, que o sujeito aprendiz faz, entre um significado lógico apresentado pelo professor, atribuído pelo professor, em um significado psicológico. Visto que a ação do professor, ela está, então, em buscar uma determinada base de conteúdo, uma determinada proposta conteudinal e apresentá-la de modo lógico, torná-la coerente, torná-la, torná-la mais favorável para que o sujeito busque essa transformação, busque essa aquisição de significados. Entretanto, a aprendizagem significativa ocorrerá apenas quando o sujeito conseguir essa transformação no âmbito cognitivo. Ele vai transformar, então, um significado lógico atribuído pelo professor em uma percepção própria, em um significado psicológico. E, desse modo, aprender de modo significativo. Ou isso não acontecerá, de modo que ele vai ficar apenas com a atribuição dada pelo professor, de modo que
a minha base de informações não vai sair do status de informações. Então, esse é o nosso primeiro princípio importante na teoria da aprendizagem significativa. Como segundo princípio, então, nós temos a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa como um contínuo. Alsop deixa muito claro que a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa são muito diferentes, são muito distintas. Aprender de modo mecânico é algo, aprender de modo significativo é algo completamente diferente. Entretanto, ele aponta em muitos momentos, na sua teoria, que eu posso partir de uma aprendizagem mecânica e, aos poucos, chegar em uma aprendizagem significativa, visto que elas não são dicotômicas. Não há uma dicotomia, não há uma separação, não há um paralelismo, mas há possibilidade grande de um contínuo. Mas, o que é aprendizagem mecânica? O que é aprendizagem significativa? Tendo em vista aquele exemplo que eu coloquei para vocês nos slides anteriores, a relação ou aproximação que acontece entre a nova informação e a estrutura cognitiva, no caso de uma aprendizagem mecânica, eu tenho apenas uma associação. Significa o quê? Que a nova informação apenas se associa à estrutura cognitiva. E essa associação, ela é frágil, essa associação não é perturbadora a nível de neurociência, a nível de neurotransmissores. Ao passo que, num processo de aprendizagem significativa, eu tenho uma interação entre a nova informação e a estrutura cognitiva. Essa interação, sim, ela não é literal, ela não é arbitrária, ela tem o status de interação na perspectiva de alterar, de perturbar, de modificar a base cognitiva do sujeito que aprende. Não só a base cognitiva, conforme eu mostrei no slide anterior, que esquematizou a teoria da aprendizagem significativa, como também a própria informação, que vai perder o status de informação e vai buscar uma alteração da própria estrutura cognitiva. Até tem vários apontamentos, várias leituras hoje que defendem que, frequentemente, há alteração da nova informação, mas as alterações da estrutura cognitiva. Isto é, as alterações que a nova informação são capazes de levar à estrutura cognitiva estão mais no nível teórico do que no nível empírico, do que no nível prático. Mas a teoria defende isso, que para aprender de modo significativo, há necessidade de perda de informação, ao passo que essa informação vai, de algum modo, sofrer uma alteração e uma interação à estrutura cognitiva do sujeito que aprende. Um terceiro princípio, também fundamental, que pode estar na base de reflexão de vocês nesse momento, é uma pergunta muito singela, mas muito importante. O que é necessário para aprender de modo significativo? Nós já entendemos, então, em teoria, o processo da aprendizagem significativa, o que é a aprendizagem significativa, de que elementos existem para se argumentar acerca da teoria da aprendizagem significativa, mas e as condições? E de que é necessário dispor para a ocorrência, para a defesa de uma aprendizagem a nível significativo? A teoria também é muito clara quanto a isso. A teoria aponta 3 condições à ocorrência de uma aprendizagem significativa. E essas condições, elas são imperativas. Isso significa que elas são concomitantes. Eu preciso encontrar favorecimento, eu preciso encontrar uma realização dessas 3 condições. Caso uma dessas condições não seja satisfeita, o aluno não aprenderá, o sujeito aprendiz não aprenderá de modo significativo. São essas condições, então, a primeira delas, a estrutura cognitiva específica, que é propriamente o conhecimento prévio. Então, se aprende a partir de um saber prévio. Então, cabe ao professor, de acordo com a teoria, investigar esse conhecimento prévio, se aproximar dos saberes existentes, que certamente vão consistir um dos principais fatores de aprendizagens novas. A segunda condição é o que a teoria aponta como material potencialmente significativo, que é o significado lógico atribuído pelo professor. Então, eu tenho várias formas de apresentar um determinado conteúdo, eu tenho várias formas de trabalhar com o conteúdo, e esse meu método de ensino é propriamente a segunda condição. Esse método de ensino, ele deve ser coerente, ele deve apresentar as minhas bases teóricas com um significado lógico a partir de uma coerência, satisfazendo, assim, então, a segunda condição.
E a terceira condição é aquela que a gente poderia atribuir como mais distante do professor, sendo que nós, como professores, não garantimos aprendizagens, mas nós oportunizamos condições de aprendizagem, visto que essa terceira condição não está às mãos do professor. É precisamente a predisposição do sujeito em aprender. Caso o sujeito não se predispõe a aprender, caso o sujeito não mobilize-se a aprender, a teoria aponta que o aluno não aprenderá de modo significativo. Ele pode até reter as informações apresentadas pelo professor, devolvê-las num procedimento de avaliação, por exemplo, mas certamente as esquecerá, visto que não mobilizou-se para a aprendizagem. Podemos defender que a primeira das condições, a identificação do conhecimento prévio, e a segunda das condições, a apresentação sob um significado lógico, favorecem certamente a terceira condição, mas não garantem, visto que eu preciso de um envolvimento psicológico do próprio sujeito aprendiz. Caso isso não aconteça, o sujeito não aprenderá de modo significativo. Então, essas são as três condições a uma aprendizagem significativa que são bastante importantes de reflexão. A estrutura cognitiva, o material potencialmente significativo e a predisposição do sujeito em aprender. Estou trazendo, então, essas três condições como o terceiro princípio dos 5 que nós vamos abordar aqui. O quarto princípio, então, também importante, são 2 tipos de aprendizagem que a teoria defende, que são as aprendizagens por descoberta e a aprendizagem por recepção. Sobretudo no modelo construtivista, ficou muito evidente aqui no Brasil, sobretudo na década de 90 em diante, as perspectivas teóricas de construção, de descobrimento do conhecimento. O conhecimento deve ser descoberto, visto que o professor sabe, principalmente o professor de ciências, que a maior parte dos conteúdos científicos, eles não são descobertos em sala de aula. Eles são, sim, apresentados pelo professor, mas não com possibilidade de descoberta pelo aluno. E a teoria ela é muito clara em defender 2 tipos de aprendizagem significativa, sendo que não há uma sobreposição de um tipo em outro, não há uma hierarquização entre um tipo e outro, que são os tipos de aprendizagem por descoberta e o tipo de aprendizagem por recepção. Eu posso, sim, aprender de modo significativo quando o aluno descobre alguns apontamentos, quando o meu conteúdo não tem respostas, quando o meu conteúdo não tem pontos finais. Mas também eu posso aprender de modo significativo quando eu estou apresentando determinados conteúdos em sua percepção final, em sua versão final. Ainda assim, caso eu satisfaça aquelas 3 condições que eu apresentei no slide anterior, mesmo que por recepção, eu posso aprender conteúdos científicos, eu posso ter aprendizagens científicas tão significativas, tão duradouras como por descoberta. E sabemos muito bem, nós professores de educação básica, que esse é o modelo que predomina, principalmente nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio, esse é o modelo que predomina nos ambientes educacionais a nível científico. Nós temos a predominância de uma aprendizagem por recepção, que a teoria da aprendizagem significativa aponta como amplamente qualificada, como amplamente permissiva a uma atuação social, a uma utilização do conhecimento em outros contextos. Alguns recursos instrucionais são importantes, então, tanto com relação ao favorecimento de um tipo, como favorecimento a outro tipo de aprendizagem. E o quinto e último conceito vai abordar um pouquinho sobre a programação de conteúdos, que são os conceitos da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Esses 2 conceitos, então, eles são abordados na teoria sobre 2 modos distintos. Um primeiro mais teórico, voltado à própria estrutura da teoria, e o segundo, é o que me interessa aqui nesse slide, mais vinculado à programação de conteúdos. Sendo que a teoria aponta uma intenção em apresentar uma sequência conteudinal que vai do geral ao específico. Isso significa o quê? Se nós pegarmos o nosso modelo de sala de aula, o nosso modelo no qual possivelmente nós aprendemos ciência, aprendemos matemática, aprendemos outras áreas de dados,
teóricos de outras áreas de conhecimento, o modelo tradicional, o modelo que impera nos ambientes educacionais, é aquele modelo que busca uma movimentação do específico ao geral. Isso significa que nós apresentamos conceitos, nós apresentamos princípios, e aos poucos nós buscamos que o aluno vá integrando esses conceitos, esses princípios, e encontrando uma compreensão totalitária, encontrando potencialidades de relação entre essas unidades trabalhadas corriqueiramente, trabalhadas no dia a dia. A teoria aponta o contrário. A teoria aponta como possibilidade de qualificar uma aprendizagem significativa quando nós invertemos esse vetor e vamos partir do geral ao específico. Isso significa que, no primeiro momento, cabe ao professor apresentar vários conceitos articulados. Ele pode, por exemplo, buscar a programação prevista para um semestre, a programação prevista, por exemplo, para um trimestre, e articular essas várias unidades conteudinais como um todo, encontrando uma base de significado. Você pode, por exemplo, pegar um exemplo particular da química, pegar uma estação de tratamento de efluentes, uma estação de tratamento de água potável, e apresentar como esse contexto como uma base sistêmica. A partir desse contexto, nós vamos, então, encontrar as suas especificidades. Nós vamos buscar trabalhar as misturas homogêneas e heterogêneas, buscar identificar os fenômenos físicos e químicos, os processos químicos, físicos e biológicos, mas sempre derivando deste contexto, sempre derivando deste geral. E a reconciliação integrativa é justamente a proposta de, num primeiro momento, apresentar o contexto e, a partir do contexto, encontrando as unidades de caracterização. E a cada unidade de trabalho sempre se retomar o contexto, sempre se retornar às bases teóricas que estruturaram aquelas várias unidades. De modo que a cada ida e a cada retorno ao todo, o aluno tem condições não apenas de integrar aquela base teórica, aquela base específica de saber, como desenvolver uma percepção do todo mais importante, mais clara, mais inteligível. Então, esse quinto princípio é justamente a proposta da teoria em buscar um método de instrução que vai direcionar uma abordagem do geral ao específico, que geralmente é o contrário do que a gente faz nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de sala de aula. E, por fim, eu sempre trago uma frase muito importante colocada pelo Alsop ao final do seu trabalho, ao final das suas bases teóricas. O Alsop coloca, então, que o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine de acordo. Então, essa é a frase que talvez marque a teoria da aprendizagem significativa, ao ponto que ela defende que o elemento isolado mais importante para novas aprendizagens são precisamente as aprendizagens anteriores, o conhecimento prévio. É o conhecimento prévio que poderá caracterizar uma nova aprendizagem ou descaracterizar. Então, a teoria, apesar de trazer vários outros elementos, o próprio Alsop deixa claro que, nas suas próprias palavras, o fator importante o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é efetivamente aquilo que o aprendiz já sabe, é o conhecimento prévio do aprendiz. Tendo em vista isso, nós vamos buscar, então, a sistematização dos mapas conceituais, que é o nosso foco da noite de hoje, a partir dessa base teórica na teoria da aprendizagem significativa. Visto o resgate de um compromisso que eu coloquei para vocês no começo da minha fala, que é buscarmos uma base metodológica, mas não sem antes compreendermos as bases teóricas que subsidiam essa estratégia metodológica, que subsidiam essa ação. Isso vai tanto favorecer o uso dessa estratégia, como também as avaliações que o professor vai fazer desse uso. Muitas vezes as avaliações elas são muito carentes de uma base teórica que permita uma consistência teórica argumentativa. Não é incomum você discutir com alunos e perceber que eles têm muita dificuldade em encontrar elementos teóricos para defender percepções sobre a qualidade da sua aula, sobre a possibilidade de aprendizagem dos alunos. Eles estão muito na esfera da intuição, muito na esfera da subjetividade.
o que muitas vezes se encontra a resposta na carência de uma base teórica que fundamente uma estratégia metodológica. Então, justamente essa é a proposta dos mapas conceituais, quando nós abordamos previamente a essa metodologia a teoria da aprendizagem significativa, pelo menos em alguns pontos, em alguns elementos. Então, aqui eu estou trazendo para vocês propriamente um mapa conceitual. Esse mapa conceitual já apresenta, então, o próprio Alsubel como autor da teoria da aprendizagem significativa, e o Novak como orientando do Alsubel, que busca um instrumento, busca uma representação que possa materializar uma aprendizagem significativa, se é que isso é possível. Mas a preocupação do Novak ao desenvolver os mapas conceituais foi justamente um recurso que permita ao professor uma avaliação do quanto significativo foi a instrução por parte do aluno. Existem na literatura hoje vários apontamentos que vão abordar os mapas conceituais, o uso dos mapas conceituais ao longo do tempo, a evolução que isso acontece em determinado ponto da produção científica. Então, eu trouxe aqui dois esquemas, tá? Um esquema e um gráfico, que de algum modo nos permitem ter esse olhar um pouco mais aprofundado. Os mapas conceituais, a teoria da aprendizagem significativa, então, surge ali entre os anos 60 e 70, a teoria da aprendizagem significativa, então, surge no ano de 63, precisamente. Logo depois dos anos 70, então, ao nascimento, digamos assim, dos mapas conceituais, tá? Essa fonte, então, apresenta como 72, então, a produção, a caracterização dos mapas conceituais pela primeira vez. Então, nós temos aqui a constituição de um primeiro período, que se estende até o final ali da década de 90, tá? Quando nós começamos a ter algumas bases teóricas consistentes sobre os mapas conceituais, que não apenas vão utilizar dos mapas conceituais como instrumento metodológico, mas também vão avaliar os mapas conceituais e vão teorizar sobre esse método de ensino com potencialidade da aprendizagem. Então, nós temos aqui o CMAP Tools, já recursos para, graficamente, softwares para transformar esses mapas conceituais de um modelo manuscrito a um modelo digital. Tá? Chegamos, então, num segundo período importante nos anos 2000, e a partir de 2010, ali, nós temos, então, a partir de 2005, na verdade, em diante, nós temos, então, um terceiro período que os mapas conceituais passam a ser foco de conferências internacionais. Nos Estados Unidos, então, são usados desde o ensino fundamental, existem seminários, existem conferências anuais internacionais, americanas, abordando apenas os mapas conceituais, apenas os usos dos mapas conceituais, tamanha a representatividade que esse instrumento tem nos Estados Unidos, principalmente, que foi o berço de desenvolvimento. Eu não falei no começo, mas também não posso deixar de colocar o meu convencimento sobre os mapas conceituais e a ampla qualidade que esse instrumento tem no processo de ensino e no processo da aprendizagem, gente. Eu até lamento não ter encontrado esse recurso nos meus primeiros anos de educação básica. Eu estava saindo da educação básica quando comecei a me aproximar dos mapas conceituais, e ali eu comecei a perceber a quão potencialidade que são os mapas conceituais para organizar pensamentos, para trabalhar com informações a partir de um modo mais significativo, de um modo mais importante, certo? Então, os mapas conceituais constituem uma das metodologias principais de defesa deste professor que vos fala, visto principalmente um ambiente prático, visto principalmente a percepção que eu percebi no uso desses mapas conceituais em ambientes com diferentes alunos, com diferentes níveis de seriação. E aqui nós temos um gráfico que busca ali uma produção, busca ali apresentar uma produção dos mapas conceituais, tá? Informações removidas lá do Web of Science, tá? Web of Science. Tendo que possivelmente há versões mais atualizadas de 2000 do que 2017, tá? Mas eu tenho até informações até 2017. Onde, de 2017, principalmente a partir do ano de 2005, ali 2004, nós temos ali uma quantidade de trabalhos a nível de teses, de dissertações, de trabalhos de conclusões de curso, de artigos, que vão abordar a teoria e a estrutura dos mapas conceituais.
O que são, então, os mapas conceituais? São representações gráficas semelhantes a diagramas que indicam relações entre conceitos ligados por palavras. Representa, então, uma estrutura que vai desde os conceitos mais abrangentes até os menos inclusivos. Aqui nós temos 2 exemplos de mapas conceituais, mas, basicamente, a base teórica que sustenta os mapas conceituais, que vão diferenciar os mapas conceituais de outros recursos similares, como fluxogramas, como organogramas, como mapas mentais. Então, a base teórica que vão determinar se é um mapa conceitual ou se não é um mapa conceitual é justamente a frase de ligação. O elo cognitivo, tá? O elemento de conexão entre um conceito 1 e um conceito 2. Sendo que, em um mapa conceitual, eu vou identificar conceitos e eu não posso relacionar um conceito diretamente ao outro sem encontrar um elemento que dê significado a essa relação. Então, essa é a liberdade que eu não tenho no momento de elaborar um mapa conceitual. Se eu vou elaborar um esquema, um fluxograma, um organograma, um mapa mental, eu tenho ampla liberdade de propor a relação conceitual que eu achar mais adequada, sendo que eu não preciso identificar quais são os conceitos. No mapa conceitual, por sua vez, eu preciso identificar os conceitos e, além dessa identificação, eu preciso relacionar esses conceitos sempre por meio de uma frase de ligação. O momento que eu relacione diretamente um conceito ao outro, sem encontrar um elemento cognitivo, eu não tenho, então, um mapa conceitual. Sendo assim, eu tenho, por exemplo, aqui 3 conceitos: universidade, ciência e cotidiano. Eu estou tomando, então, esses 3 termos como conceitos. Conceito de universidade, conceito de ciência, conceito de cotidiano. E aqui está, talvez, um dos pontos fundamentais dos mapas conceituais, que ele permite uma avaliação, digamos assim, ele permite uma percepção da compreensão psicológica do sujeito. Se nós fizéssemos aqui um exercício mental, tá? Nós estamos aqui nessa sala com 5 pessoas, cada um de nós, possivelmente, ou certamente, me atreveria a dizer, cada um de nós adicionaria elementos distintos a esses pontos de interrogação, porque as relações que nós estabelecemos cognitivas entre esses conceitos são únicas, são relações psicológicas, são relações que mostram a minha percepção, tendo em vista esses conceitos gerarem um princípio, gerarem um argumento, gerarem uma ideia. Então, nessa ideia aqui, nessa proposta, eu estou defendendo que universidade e ciência estão sendo relacionadas aqui com o verbo de ligação ou com o elemento de ligação, apesar da teoria dos mapas conceituais trazerem esse elemento aqui de conexão, muitas vezes como verbo de ligação, eles muitas vezes não se reduzem a apenas um verbo. Ele tem uma argumentação mesmo no propósito de servir como conexão. Então, universidade e ciência, eu estou trazendo como produção e desenvolvimento. Então, eu posso apresentar a ciência como produzida e desenvolvida no contexto das universidades. E ciência e cotidiano, eu estou defendendo que o conhecimento científico, a percepção sobre a base científica, a apropriação científica qualifica percepções cotidianas. Então, isso aqui é um exemplo de um mapa conceitual. É um mapa conceitual muito simples, que tem apenas 3 conceitos, apenas 2 elementos de conexão entre esses conceitos, mas é um mapa conceitual porque justamente ele defende uma relação entre 2 conceitos e traz explicitamente qual é a argumentação que vai oferecer logicidade a essa argumentação. À medida que eu relacionasse universidade e ciência sem utilizar de um elemento conector, eu não teria, então, mais um mapa conceitual. Eu teria qualquer outro instrumento, mas não poderia defendê-lo como mapa conceitual. Aqui eu tenho, então, um outro mapa conceitual, mais complexo, e esse mapa conceitual, ele aborda a própria teoria dos mapas conceituais. Um ponto importante dos mapas conceituais é que quanto mais qualificado eles são, quanto mais aprofundados eles são, menos linearidade eles possuem. Então, nesse mapa conceitual, por exemplo, eu tenho vários pontos conectores e eu não tenho um sentido único para iniciar a leitura desse mapa, iniciar o entendimento desse mapa e um sentido para terminar. Eu não tenho um ponto de início e um ponto de término. Não, eu posso buscar aqui, por exemplo, perguntas. Delimitam construção de mapas conceituais que representam relações entre conceitos,
que em geral são representados por substantivos. Ou eu posso, por exemplo, buscar um ponto a partir daqui. Verbos, um ponto de raciocínio a partir daqui. Verbos determinam proposições que são representadas por conceito 1, frase de ligação e conceito 2. Então, eu tenho vários conceitos relacionados entre si, abordando a própria teoria que subsidia os mapas conceituais. Quanto mais intrincados estão esses conceitos, quanto mais emaranhados estão esses conceitos, mais qualificado é o mapa e melhor mostram a percepção do sujeito que elabora o seu mapa conceitual sobre um determinado assunto. Muitas vezes o aluno elabora mapas conceituais muito pobres, muito lineares, ao passo que outros alunos abordam mapas conceituais que trazem vários elementos de relação. Isso significa uma percepção mais aprofundada ou menos aprofundada sobre a sua base de saber. Nós mesmos, se nós buscarmos elaborar um mapa conceitual sobre um assunto de amplo domínio, possivelmente nós tenhamos possibilidade de encontrar vários elementos conectores, vários elementos que vão, de algum modo, aprofundar e ampliar a complexidade desse mapa. Ao passo que, vamos elaborar um mapa conceitual sobre algo que eu conheça superficialmente, teremos ampla dificuldade, não só no encontrar os conceitos importantes, mas principalmente no relacioná-los de modo a que eles façam sentido. Isso pode ser, essa ideia também eu posso colocar como um elemento que favorece o uso dos mapas conceituais a alunos da educação básica, por exemplo, ao invés de um texto, ao invés de a proposição de um resumo, de uma síntese. Um aluno elabora um resumo sobre qualquer assunto. Você vai apresentar um determinado assunto para o aluno, um determinado artigo, um determinado texto, e o aluno consegue elaborar um resumo, mesmo com uma apropriação muito superficial sobre aquele assunto. Ele vai identificar alguns pontos centrais, vai escrever sobre aquele assunto, e, propriamente, o resumo, a síntese, não me permite uma avaliação mais aprofundada do quanto aquele assunto é de domínio do aluno. Agora, o mapa conceitual é um pouco diferente. Eu vou elaborar um mapa conceitual a partir de um assunto que eu tenha uma base teórica consistente. Se é um assunto de total desconhecimento, certamente, vou usar essa palavra positivista, certamente o aluno não elaborar um mapa conceitual apto a ser defendido. Isso significa que, previamente a elaborar um mapa conceitual, há necessidade de uma apropriação. Não se elabora um mapa conceitual com qualidade quando não há essa apropriação teórica sobre aquele assunto a ser tratado. Apropriação para que eu consiga identificar os conceitos principais, mas apropriação principalmente para que eu consiga relacionar dois conceitos que seja, mas de modo coerente, de modo lógico. Eu não conheço um assunto com propriedade, eu vou ter ampla dificuldade de encontrar uma relação entre dois conceitos, sequer, que dê sentido a essa associação, que seja defensável. Aqui nesse slide, eu tenho, então, outro mapa conceitual, também abordando a teoria sobre mapas conceituais, muito diferente da anterior. Mapas conceituais é uma técnica pedagógica usada em sala de aula, revela estruturas de conhecimento, possuem estruturas relacionais, podem ser representadas por blocos hierárquicos e assim vai, e assim por diante. Ou, por exemplo, mapas conceituais, utiliza-se do software CMap Tools, tá? Uma técnica pedagógica, poder fazer a leitura daqui para baixo. Técnica pedagógica que utiliza do software CMap Tools para a construção de mapas conceituais, que representam conceitos, que são representados por substantivos, que aparecem em caixas. E assim por diante. Então, eu tenho outro mapa conceitual que aborda o mesmo assunto do anterior, mas de um modo completamente diferente. Isso também exemplifica um objeto de pesquisa muito importante, muito interessante. Ao final de uma instrução, ao final de um processo de instrução, sendo que os mapas conceituais são defendidos como uma estratégia pedagógica, não para apresentar conteúdos, mas para consolidar conteúdos. Então, ao final de um bloco de instruções, ao final de uma sequência didática, digamos assim, poderíamos fazer uso de um mapa conceitual para avaliar as apropriações que os alunos fizeram ao longo do tempo com relação ao tema tratado pelo professor. E vamos perceber que os alunos apresentam mapas conceituais muito diferentes, muito distantes, visto que, precisamente, não só eles têm um nível cognitivo
que vão particularizar aprendizagens, como certamente eles vão ter uma profundidade diferenciada com relação às suas próprias aprendizagens. Então, um objeto de pesquisa muito importante, que tem sido foco de interesse de pesquisadores, visto que os mapas conceituais permitem uma avaliação muito clara, digamos assim, do quão significativo foi um determinado plano de ensino, foi um determinado conjunto de aulas para o desenvolvimento de aprendizagens significativas. Certo? Então, aqui nós temos mais um mapa conceitual, bastante simples, tá? Sobre voltar a estudar, enfrentando barreiras, leva ao mercado de trabalho, e um mapa conceitual bastante complexo, visto que busca esquematizar as 40 semanas de gestação no desenvolvimento do feto humano. Então, do mais geral ao mais complexo, os conceitos se relacionam sempre da seguinte forma: eu tenho um conceito 1, um conceito 2, e entre esses conceitos, sempre, inevitavelmente, uma ligação, um elemento conector. Podendo o mesmo conceito estar relacionado a diversos outros. Então, nós vamos buscar representar, nós vamos buscar responder que tipo de conhecimento você quer representar. No momento de elaborar um mapa, eu vou buscar representar o quê? Que tipo de conhecimento? Eu vou buscar responder a uma pergunta, eu vou buscar desenvolver uma solução a um problema, eu vou buscar apresentar os principais elementos de um artigo, eu tenho que ter em mente que conhecimento eu busco representar. Uma possível técnica, então, de construção de um mapa conceitual pode seguir as seguintes etapas. Então, temos algumas etapas aqui que podem servir de energia de ativação, digamos assim, para o uso que se dê de um mapa conceitual, caso essa técnica não esteja ainda familiar. Ter antes uma boa pergunta inicial, iniciar a elaboração de um mapa, buscando, então, um elemento lógico para ser respondido. Conforme eu coloquei antes, eu vou elaborar um mapa, por exemplo, para apresentar os elementos fundamentais de um determinado artigo, de um determinado texto. Então, eu tenho o foco central. O foco central é caracterizar aquele artigo sob o modo de um mapa conceitual. A partir de então, eu vou escolher o conjunto de conceitos principais. A partir da leitura atenta daquele artigo, quais são os conceitos que eu julgo como fundamentais? Os conceitos centrais daquele argumento. A partir de então, nós vamos buscar um par desses conceitos. Os conceitos que talvez sejam mais repetidos, mais defendidos ao longo do texto. E a partir desse par de conceitos, nós vamos, então, partir para a quarta etapa de relacionar, de buscar uma frase, de buscar em uma palavra, uma frase de ligação, mas uma frase que sustente a relação que eu percebo entre um conceito e outro. E assim nós vamos agregando outros conceitos ao decorrer da produção do mapa conceitual. A técnica principal, então, da avaliação dos mapas conceituais é avaliar o aprendiz em relação ao que ele já sabe. Conforme eu defendi para vocês anteriormente, o mapa conceitual ele se presta muito bem não a introduzir assuntos, mas a consolidar assuntos. Então, o mapa conceitual certamente vai ter maior qualidade se for elaborado a partir de um determinado tema que os alunos já têm uma base teórica que sustentem a sua produção. Então, a partir das construções conceituais que ele conseguir criar, isto é, como ele estrutura e hierarquiza, estou com dificuldade de falar essa palavra hoje, hierarquiza, diferencia, relaciona, discrimina e integra os conceitos. Então, o mapa conceitual vai propriamente representar o modo pelo qual o aluno entende uma determinada argumentação desenvolvida pelo professor ou que ele próprio apropriou-se ao longo da sua instrução. Não existe, então, um mapa conceitual correto, desde que se utilize das suas bases teóricas, sendo que a base teórica que sustenta o mapa conceitual é aquela que eu já defendi, como uma relação que se estabelece entre dois conceitos, e a análise dos mapas é essencialmente qualitativa, sendo que até existem algumas literaturas que vão apontar alguns elementos para quantificar a avaliação que se faça a um mapa conceitual, mas a proposta dos mapas conceituais ela é essencialmente qualitativa, ela é naturalmente qualitativa.
Algumas estratégias, então, algumas exemplificações do uso de mapas conceituais, como estratégia de estudo, por exemplo. Frequentemente, as pessoas utilizam resumos, utilizam sínteses para estudar. O uso de um mapa conceitual é uma estratégia muito importante também para isso. Você está estudando para uma prova, você está estudando para uma avaliação, por exemplo, você vai elaborar um resumo, possivelmente você vai elaborar um esquema, você vai começar a fazer relações, estabelecer relações entre conceitos. Os mapas conceituais, eles podem vir, então, a esse benefício, visto que o elaborar um mapa conceitual e o perceber ampla dificuldade de elaboração, possivelmente vai te levar a uma percepção de baixa apropriação ao assunto, visto que você está encontrando extrema dificuldade no elaborar um mapa conceitual, certamente você não tem uma base teórica ainda suficiente sobre aquele determinado assunto. Ao passo que o contrário pode ser verificado aqui também. Você pode elaborar um mapa conceitual e encontrar uma possibilidade clara de relações, de correlações, inclusive aprender, inclusive elaborar um mapa conceitual e descobrir novas associações que você não tinha percebido antes, com as quais você não tinha se deparado. É um bom instrumento também de autoavaliação, é um bom instrumento de ganho de conhecimento. Isso significa que você está elaborando um mapa sobre um assunto que você tem um domínio teórico consistente. Você também pode pensar nos mapas conceituais como uma estratégia de apresentação de itens curriculares. Eu estou elaborando itens curriculares a nível de gestão, a nível de organização de conteúdos, usando os mapas conceituais, como um instrumento de avaliação para aprendizagem escolar, conforme eu já defendi aqui, ou da autoaprendizagem também é um ponto importante, conforme eu já coloquei. Elaborar um mapa conceitual possivelmente vai te levar a outras bases teóricas, a outras linhas de raciocínio, a outros adventos cognitivos. Certamente, no elaborar uma aula, no planejar uma aula, vocês já descobriram associações que não tinham percebido antes. Os mapas conceituais, então, é um recurso que vem a esse encontro. Você vai elaborar uma coerência, e no elaborar essa coerência, possivelmente você vai encontrar outros recursos cognitivos, outras rotas cognitivas, outras associações com as quais ainda não tinha se deparado. Pesquisas educacionais também, a literatura está muito rica hoje do uso de metodologias como os mapas conceituais, como estruturantes a pesquisas educacionais de vários níveis e de vários eixos, como pesquisa, como ensino, como extensão. E, para concluir, a técnica, então, dos mapas conceituais é muito eficiente na avaliação da aprendizagem, pois, além de demonstrar a organização do pensamento, leva o aprendiz a se autoavaliar diante de suas pesquisas e reflexões, podendo comparar a sua evolução durante todo o processo de construção do conhecimento. Eu gosto bastante desse termo aqui, que é um termo que estrutura a própria gênese dos mapas conceituais. Essa perspectiva de avaliação do pensamento, de organização do pensamento. Então, no elaborar um mapa conceitual, nós naturalmente vamos utilizar de um recurso para representar uma organização de pensamento, um conhecimento psicológico. Sendo que nós vamos, por exemplo, nos deparar com um determinado assunto, e esse assunto vai ser desenvolvido do mesmo modo para 30 pessoas. Ao final da instrução, certamente, vamos utilizar de novo esse verbo, vamos utilizar de novo esse advérbio positivista. Certamente, cada um desses sujeitos aprendizes elaborará um mapa conceitual de modo diferente, porque tem um entendimento próprio sobre aquele assunto. E, de algum modo, nós temos uma possibilidade de entender uma organização de pensamento, o modo pelo qual o sujeito organiza o seu pensamento. Alguns sujeitos elaboram mapas conceituais de modo muito simétrico, outros são mais pós-modernos, digamos assim, não se preocupam com simetria. Então, vários elementos são balizadores para se interpretar um mapa conceitual e encontrar percepções tanto do conhecimento que os sujeitos adquiriram no decorrer do tempo, como até de alguns perfis próprios do sujeito que elabora o mapa conceitual. Tamanha a teoria, tamanha as bases que subsidiam, tamanha as bases que atuam como arcabouço teórico dos mapas conceituais.
Muito bem. Então, eu tenho mais alguns minutinhos. Para fechar aqui, eu vou mostrar para vocês, então, um recurso para o uso dos mapas conceituais. Caso vocês não conheçam esse recurso, tá? Eu vou recomendar fortemente que vocês se aproximem desse recurso, que é o CIMAP Tools. CIMAP Tools, então, é um software que vai favorecer a produção de mapas conceituais. Software que eu já trabalhei junto com alunos, é um software bastante tranquilo, bastante intuitivo. Eis a surpresa que o professor vai recomendar o software para os alunos, e na outra aula os alunos vão dominar o software e até ensinar alguns elementos novos ao professor, visto que é um software específico para a produção dos mapas conceituais. Vocês poderão encontrar, então, o CIMAP Tools tanto no próprio site do CIMAP Tools, como em páginas para download, tá? Como Baixa Aqui, por exemplo, é um software bastante corriqueiro. Certo? Então, aqui algumas referências e vamos direto a uma aplicaçãozinha básica do software. Ok? Eu vou minimizar aqui. Eu vou buscar, então, aqui na minha tela o software, tá? É esse íconezinho verde que vocês estão vendo aqui, com a minha seta aqui embaixo, tá? Vamos abrir. Opa! Eu estou colocando o símbolo do WhatsApp, não é o que eu quero agora, é o símbolo verdinho, mas é o do lado aqui. Ok? Aqui, CIMAP Tools. Perfeito. Vamos, então, fechar o WhatsApp. E abrir o software CIMAP, tá? Eu tenho aqui no computador essa versão 6.02. Vocês vão encontrar versões mais atualizadas, certo? Do software. É um software free, tá? Uma versão que funciona muito bem, um software bastante leve, bastante tranquilo de ser trabalhado. Então, aqui estou abrindo ele, tá? Aqui, então, nessa página inicial tem alguns mapas conceituais que já foram produzidos, alguns mapas que já existem, tá? Que já foram salvos no próprio software, e aqui eu vou buscar um novo CIMAP. Aqui. Então, o primeiro ponto que nós precisamos encontrar é justamente isso. Aqui é o template do software, e nós vamos buscar aqui, dar 2 cliques, e vocês vão perceber que no dar 2 cliques, nós vamos buscar aqui um conceito 1, tá? Deixa eu aumentar aqui um zoom. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do conceito. Aqui, conceito 1. Então, aqui está meu conceito 1. Nós não temos aqui ainda um mapa conceitual, certamente. Nós temos apenas um conceito, certo? Clicamos fora, tá? Nós temos esse conceito. Vamos clicar dentro. Aqui nós temos uma setinha. Vamos buscar essa setinha, então. E olha, percebam o que vai acontecer quando eu soltar a seta. Eu soltando a seta, ele vai direcionar, então, a um conceito 2. Entretanto, ele não vai permitir a ligação direta entre o conceito 1 e o conceito 2, visto que ele é um software exclusivo para mapas conceituais. Para que eu transforme esse recurso em um mapa conceitual, eu preciso, então, encontrar um verbo de ligação, um elemento cognitor, um elemento cognitivo que dê, então, que explicite, que represente, que apresente uma base de entendimento da minha percepção de relação entre o conceito 1 e o conceito 2. Então, isso aqui é o mapa conceitual propriamente dito. Certo? Ok. Aqui você vai encontrar vários recursos. Deixa eu pegar um mapa conceitual que já existe, que já esteja pronto aqui. Aqui eu estou abrindo um mapa conceitual bastante complexo, tá? Que apresenta a própria teoria da aprendizagem significativa. Então, deixa eu dar um zoom bem menor aqui, só para você ter uma ideia da dimensão do mapa. Então, é um mapa conceitual que foi elaborado com uma intenção de apresentar todos os conceitos da teoria da aprendizagem significativa e algumas relações existentes entre eles. Esse mapa conceitual, geralmente, eu trabalho no formato de um banner junto a alunos, a grupos pequenos de alunos, e ampliando, nós podemos perceber que o mapa conceitual se estrutura a partir da teoria da aprendizagem significativa, precisamente porque ele vai relacionar conceitos entre si, e a partir da relação entre esses conceitos vai chegar em princípios.
Então, os próprios mapas conceituais que eu utilizei para vocês na apresentação, eles foram produzidos com base nesse software aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, as 3 condições de aprendizagem significativa que eu apresentei a vocês, como estrutura cognitiva específica, material potencialmente significativo e predisposição em aprender, relacionando-se a outros conceitos, a outros princípios que foram extraídos, tendo como base a própria teoria da aprendizagem significativa. Então, aqui vocês estão percebendo que o software é bastante rico, o software é bastante importante, você consegue encontrar vários recursos para tornar o software mais, com estilo mais adequado, com um template mais convidativo, você consegue inserir figuras no software, modificar planos de fundo no software, enfim, o software é absolutamente intuitivo e te permite fazer várias apropriações, certo? Deixe-me fechar aqui, então. Para finalizar, eu marquei aqui para mostrar para vocês também 2 pontos que são importantes para ilustrar as temáticas que eu trouxe para a discussão. Um deles é um site que vai apresentar a teoria da aprendizagem significativa, a própria teoria da aprendizagem significativa. Eu gostaria de deixar esses 2 endereços com vocês aqui. Então, a ASM Revista. Vamos encontrar aqui esse site. Aqui. Esse primeiro site, então, é o site que vai apresentar as bases teóricas que são produzidas no Brasil e vai buscar congregar, vai buscar, então, unificar todos os materiais teóricos que são produzidos no Brasil com relação à teoria da aprendizagem significativa. É esse site aqui, tá? Deixa eu chegar aqui na página principal dele. O site é esse, apsignificativa.com.br. Então, nesse site aqui, apsignificativa.com.br, vocês vão encontrar várias informações, várias bases teóricas, eventos nacionais, internacionais, que apresentam a teoria da aprendizagem significativa e as suas apropriações em produtos pedagógicos, as suas apropriações em materiais de publicidade. Então, aqui você tem a página principal, vocês têm alguns encontros internacionais sobre a aprendizagem significativa. Houve um encontro no Brasil sobre a teoria da aprendizagem significativa o ano passado. Trouxe gente do mundo inteiro, inclusive o próprio Nova, que veio nesse encontro, que ocorreu em maio do ano passado, em Sorocaba, em São Paulo. O próprio Nova, que nos seus 90 e alguns anos, apresentou uma temática de abertura do evento. Aqui também nós temos a ASM Revista, uma revista que congrega artigos, que concentra artigos apenas sobre aprendizagem significativa. Então você vai encontrar aqui 10 volumes da revista, e cada um deles, o último aqui em 2020, artigos que apresentam trabalhos apenas tratando da teoria da aprendizagem significativa, ou tratando de elementos teóricos da própria teoria, ou utilizando da teoria como base teórica para intervenções, para avaliações. Então, nesse artigo, nesse site, vocês vão encontrar vários elementos bastante importantes. E o outro site que também eu quero colocar aqui para encerrar é justamente o site que vai apresentar os mapas conceituais, que vai congregar, que vai concentrar textos e procedimentos tendo em vista os mapas conceituais, que é, na verdade, um grupo de pesquisa da USP. Eu estou abrindo aqui. Um grupo de pesquisa na USP tem nos últimos anos utilizado da teoria dos mapas conceituais para várias aplicações, várias intervenções, várias reflexões, sendo que são bastante importantes caso você tenha um interesse mais aprofundado com relação ao recurso. Então, o site é esse aqui, mapasconceituais.com.br. Nesse encontrar o link, vocês vão encontrar a página do grupo de pesquisa, e nesse grupo de pesquisa vocês vão encontrar, então, vários elementos, como cursos virtuais, como seminários tratando dos mapas conceituais, tá? Alguns cursos bem legais, bem bacanas, certo? Eles têm, inclusive, alguns cursos abertos que vão oferecer certificados, enfim, são várias ideias de aplicações das teorias que subjazem e que emergem aos mapas conceituais.
certo? Então, eu convido vocês a se apropriar, convido vocês a visitar. Tanto a primeira página, caso vocês tenham um interesse um pouco mais aprofundado com relação à teoria da aprendizagem aplicativa, como o site aqui do grupo de pesquisa, caso vocês tenham interesse de uma profundidade um pouco mais importante com relação aos mapas conceituais, gente. Certo? Muito bem. Então, basicamente era isto, tá? Deixa-me parar a apresentação aqui, voltar a aparecer para vocês em tela maior, ok? Basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre esse assunto. É um assunto que nós estamos abordando, espero que tenha servido para que vocês reflitam, que vocês tenham possibilidade de uso, caso vocês já venham utilizando, que vocês aprofundem alguns olhares e tomem posicionamentos pedagógicos qualificadores a partir das percepções, a partir daquilo que vocês vão se aproximando no decorrer da trajetória acadêmica. Certo? Obrigado por me ouvirem. Então, eu vou deixar a palavra com vocês. E eu cansei também. Professor, eu até metade da minha graduação, acredito eu, não tinha trabalhado com mapas conceituais. Eu trabalhei com eles junto com a professora Camila Cicuto, que também é professora aqui no mestrado. Ela trabalha muito com mapas conceituais, mas ela trabalhava em sala de aula, assim, e teve uma avaliação em que ela colocou o mapa conceitual na prova, na avaliação, né? E foi um desespero, assim, dos colegas, porque o mapa conceitual, ele te exige de tu conhecer do que tu tá falando, de tu ter um certo conhecimento se tu vai falar em aprendizagem significativa, conhecimento da aprendizagem significativa para fazer um mapa sobre ele, sobre o assunto, digamos assim. E eu lembro que foi, assim, uma coisa que me tirou do eixo, inclusive, para fazer a avaliação. Eu acho que eu fiquei mais da metade do tempo da prova fazendo o mapa. Eu vejo que ele exige muito o conhecimento sobre o assunto que tu vai fazer. Então, ele, como avaliação, embora nenhum mapa saia igual, ele tem as percepções de cada aluno, ele demonstra o entendimento do indivíduo ali sobre o assunto. Eu acho muito interessante a utilização de mapas. A professora Ana Miranda, agora no mestrado, também utilizou muito, assim, a partir de cada seminário, a criação de mapas sobre os epistemólogos que nós estávamos tratando. E eu tive que fazer muitas leituras, assim, para conseguir compor esses mapas, porque não é uma tarefa fácil, principalmente as ligações ali, né? Porque tu não pode te estender muito nas palavras da ligação, tu não pode transformá-lo num mapa mental também. Então, eu acho que ele é muito interessante e ele te exige muito conhecimento. Eu acho muito interessante utilizar ele em sala de aula, começar a trazer para os alunos, embora façam na folha ali, sem um aplicativo, mas começar a trazer essas ideias, porque é um ótimo material de estudo também. Você sabe, Giovana, eu tenho utilizado também em processos avaliativos os mapas conceituais e mostra ao professor o quanto esse exercício não é trivial. A complexidade que está envolvida no você elaborar um mapa conceitual. E muitas vezes você oferece numa avaliação até os conceitos que você pretende que os alunos utilizem para elaborar um mapa conceitual. E mesmo nessa perspectiva de você oferecer para os alunos os conceitos, olha, eu tenho um determinado problema contextual, e nesse problema eu quero que busque-se uma possibilidade de solução articulando por um mapa conceitual tais conceitos. Mesmo nesse tipo de direcionamento, você percebe o quão sofisticado é esse instrumento, visto que, naturalmente, os alunos terão que se apropriar daqueles assuntos, terão de se apropriar de uma base teórica para que consigam dar sustentação às suas argumentações sobre a forma de um mapa conceitual. Certamente, certamente. É um recurso muito importante, um recurso fantástico, Giovana. Pois é, eu gostei bastante de trabalhar. É muito exigente, mas ao mesmo tempo tu estuda, tu te compromete a estudar sobre o assunto para conseguir fazer, porque sem um conhecimento tu não consegue criar um mapa ali, né? Um mapa de qualidade. Bem interessante mesmo. E eu me lembro de um mapa também que tu apresentou numa aula em Caçapava, gigantesco, sobre aprendizagem significativa, que era num banner, inclusive, tu disse que trabalha com banner, né? Eu lembro de uma aula que nós tivemos. E é muito complexo, né?
Exatamente, exatamente. Até foi esse mesmo mapa que eu mostrei para vocês agora no CIMAP. Pelo CIMAP, como é um mapa muito alongado, você não consegue ter uma dimensão sistêmica dele. E muitas vezes, para projetar, quando você tem um mapa conceitual que concentra muitos conceitos, muitos princípios, você vai ter uma dificuldade de projeção. Porque na hora de projetar, você vai ter, e se você tiver intenção de apresentar o mapa totalitário, você vai ter os conceitos de maneira muito pequena. Então, uma estratégia que eu tenho utilizado é você produzir um mapa em forma de um banner, imprimir em forma de um banner, e você reunir um grupo pequeno de alunos em torno daquele banner. É um recurso bastante legal, bastante bacana de se fazer uso. Eu vou até perguntar para a professora Camila, que eu sei que ela defendeu o doutorado dela na forma de mapa conceitual. A defesa foi organizada como um mapa conceitual. Vou perguntar até que aplicativo ela utilizou para... Não sei se talvez aquele que é parecido com o PowerPoint, como é que é o nome dele, o Prezi, talvez seja porque tu consegue, né, focar em algumas... Mas vou perguntar para ela isso porque é difícil mesmo de tu projetar. Isso é uma dificuldade com o mapa conceitual. A palavra fica com vocês, gente. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Algum apontamento? Eu queria colocar assim que eu gostei muito do seminário, dessa tua apresentação, porque eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com mapa mental, com mapa conceitual. Meu primeiro contato com mapa conceitual foi em 2011, quando eu fiz um curso de epistemologia com o professor Rafael Verlang, aí na Unipampa, bem lá no início, quando começou as ciências exatas. E a partir dali, então, eu tentava fazer, claro que foi assim bem rápido, ele nos deu uma explicação e mandou nós baixar os semaptos para nós fazer um mapa lá dos epistemólogos, mas eu me interessei por aquilo, e aí, toda vez que eu lia alguma coisa, que eu escrevo, eu faço na forma de mapa conceitual, e com o passar do tempo, de uns 6 anos para cá, depois que eu fui lá para a ETERG, junto com as gurias, com a Francelina e a Patrícia, a gente começou a adotar. Então, primeiro a gente aí nós fomos estudar mais aprofundado para ver que, na verdade, não é... na verdade, no começo a gente fazia, era um mapa mental, né? Não tinha os conectores, que para o mapa conceitual tem que ter os conectores, e aí, então, a gente foi se aprofundando, estudando e começando a pedir para os alunos, e sempre que a gente pede um mapa, que eles construam um mapa conceitual, depois a gente pede que eles apresentem, porque a ideia, eu posso estar interpretando de uma maneira, de acordo com o meu conhecimento, e eles vão interpretar da maneira deles. E aí agora também uma disciplina foi epistemologia, não epistemologia, a gente está vendo agora, a gente fez com a professora Mara, que até meu trabalho foi sobre, eu apresentei em mapa conceitual, e aí então cada vez mais a gente vai se apropriando. Eu até me inscrevi num curso, naqueles mini cursos que tinha no início do primeiro semestre, eu acho que foi tu, André, que ministrou? Foi sim. Mas não consegui vaga, porque é uma coisa que eu pretendo aplicar, inclusive, na minha dissertação. Um dos meus instrumentos é o mapa conceitual. E eu uso, assim, diariamente, até a anotação que eu vou fazer, eu faço na forma de mapa. Perfeito, obrigado, Ana. Perfeito. Esse ponto que você colocou, ele é fundamental. A potencialidade do mapa conceitual, a fundamentação teórica que vão estruturar o uso do mapa conceitual, um ponto fundamental, um ponto importantíssimo, certo? E as potencialidades dos mapas conceituais quando eles estão de uso corriqueiro, quando eles não são de uso esporádico do professor, que vão permitir que o professor vá fazendo apropriações, que o professor vá efetivamente lapidando essa metodologia de trabalho e qualificando essa metodologia de trabalho ao aproximar do seu dia a dia, do seu contexto. Mas que pena que você não conseguiu vaga Foi um projeto de extensão, foi um curso de extensão que nós oferecemos, que eu ofereci agora, acho que no segundo, terceiro ciclo de formação ali da Cifora, Ana. Mas que bom que você gostou, tá? Que bom que você gostou da fala agora. Veio bem de encontro ao que eu quero aplicar na minha dissertação.
Uhum. Luiz, aí, parabéns o André Luiz, parabéns pelo seminário, que eu acho que foi o melhor que eu vi até hoje sobre mapas conceituais, viu? Obrigado, Paulo. Foi o melhor, né, Luiz? Foi o melhor que eu vi até hoje, brincadeira. Eu tenho feito isso há muito tempo, então. Porque isso mas foi o melhor mesmo, viu? Parabéns, ó. Acho que vale a pena a gente manter essa gravação aí. Vou até salvar essa gravação. É assim, só uma questão técnica. O CMAP SUS, para quem quiser instalar, acho que precisa instalar aquela máquina virtual Java junto, não é? Agora as versões novas não precisa mais, não lembro. Eu mais. acho que não, Paulo. Eu não instalei o Java no meu, só o CMAP. Não, é só baixa direto. Eu fui no baixa aqui. Eles devem ter colocado junto o Java para facilitar, deve ter sido isso. Exato. Ele atualizou, eu acho que de uns anos para cá ele atualizou. No primeiro momento ele era muito difícil, era um software assim difícil, que ele travava, ele tinha vários complicadores, assim, solicitava alguns registros, mas hoje não. Eis a minha surpresa que eu tenho desenvolvido esse assunto há alguns anos em formação de professores, e de um tempo para cá os professores conseguem fazer isso em minutos. Os professores estão com o seu notebook ali, independente do seu sistema operacional, da versão do seu notebook, e hoje eles conseguem fazer isso sem maiores dificuldades. Melhoraram sim. Eu já instalei ele daquelas versões bem antigas, realmente tinha esses problemas aí. Uma outra coisa interessante também, eu tive vendo as versões mais novas dos livros de graduação de Físico-Química. Aquele livro do Atkins, de Físico-Química, em 2 volumes, ele está colocando agora no final mapas conceituais. Eu acho que no intuito de sistematizar, né, a todos os conceitos que foram trabalhados ao longo do capítulo. No final de cada capítulo ele coloca um mapa conceitual. Tem um outro livro de Química Orgânica, esqueci o autor, que um tempo atrás que eu vi, ele fez isso também. Então, tá ficando moda agora colocar no final dos capítulos os mapas, claro, seria a autoria do autor do livro, mas serve para sistematizar, né, no caso aí. Então, você sabe, Paulo, eu acho que começou esse processo nos livros de biologia na educação básica. Na época que eu estava na educação básica, como supervisor de escola, naquele período que você faz a seleção, da adesão aos livros na própria escola, as editoras enviam os livros periodicamente, então nós nos deparamos assim com um catálogo de várias possibilidades. E eu comecei a perceber isso ali há uns 15 anos atrás, assim, mais ou menos isso, que os livros de biologia reiteradamente concluíam um capítulo com um mapa conceitual. Alguns mencionavam como mapa conceitual, outros mencionavam como esquema, mas faziam uso do mapa conceitual, que justamente utilizavam da fundamentação teórica de ter o elemento conector ali entre 2 conceitos. Isso está virando realmente está sendo usado de maneira bastante interessante. E a proposta do final do capítulo é justamente essa, de você elaborar um mapa a partir de um conhecimento consolidado. Então, vai se aproximar da própria teoria dos mapas conceituais, de você não apresentar um assunto sob a forma de um mapa conceitual, mas você, após a caracterização de um determinado assunto, partir para uma interpretação de um mapa conceitual ou para a própria produção do mapa conceitual, tendo em vista justamente os recursos cognitivos que se necessita, que se demanda para elaborar esse mapa conceitual com qualidade. Mas eu tenho percebido isso, assim, nos livros de química também. Isso me chamou a atenção também. Isso de graduação que eu vi, de nível básico eu não estou olhando, mas de graduação começa nas versões novas, que nas edições anteriores não tinha, agora colocaram, isso que é interessante, né? Mas tá, muito bom. Perfeito. Obrigado, Paulo. Patrícia? Bom, enfim, eu parabenizo pela tua fala, bem esclarecedora, assim, de uma maneira bem, né, tranquila, assim, tu esclareceu, e eu achei para mim foi bastante tranquilo, assim, foi bom escutar e me chamou bastante atenção. Eu vou complementar, né, a Ana Flávia, ela começou ali falando, e foi justamente o que eu pensei, meu primeiro contato, assim, foi lá na escola, quando as Ana Flávia foram para lá, e a gente começou a trabalhar com os mapas.
também me lembrei da questão dos livros de biologia. Muitos livros de biologia trazem, sim, né, os mapas lá no final, no meio, porque biologia tem muito nome, muito conceito, muita palavra diferente, e uma coisa vai ligando a outra, né, principalmente ecologia. A parte de ecologia é uma das partes da biologia que mais, que eu me lembro de ter visto os mapas conceituais. Mas o que eu acho, assim, que é bem forte é que para fazer um mapa conceitual tem que ter muita leitura, tem que ter um aprofundamento, não um conhecimento superficial não consegue fazer um mapa conceitual, né? E aí isso leva com que o aluno tenha que ir à busca, né? E uma outra questão que eu acho interessante, né, que todos, né, eu poderia colocar um tema para cada um de nós desenvolver um mapa. Todos nós faríamos um mapa diferente, né? Mas lá no final todos chegariam a uma interpretação semelhante. E é isso que mostra, né, eu acho que esse seria o fundamento do mapa, porque ele vai levar para este conhecimento. Mas eu acredito, assim, que é uma ferramenta perfeita para trabalhar, porque aí coloca o desenho, embora às vezes é assustador ver aqueles mapas cheios de coisinha, aqueles maiores, a gente fica... É meio assustador, me dá uma confusão, mas depois aí vai, né? Porque um vai ligando ao outro, e é uma maneira, eu acho, muito tranquilo de aprender através do mapa conceitual. Então, imagina assim, uma gurizada jovem, dinâmica, mais ainda. Porque aí transformar um artigo num mapa conceitual, que é o que a gente faz lá na escola muito, nos trabalhos desenvolvidos nos seminários, né, pesquisa, enfim, a gente vê que eles se desafiam a fazer. A gente teve, a Ana Flávia pode complementar aí, muitos mapas conceituais assim que eles fizeram, e a gente olhava assim, mas olha aqui, ó, tá descrito, o artigo foi descrito aqui no mapa. E aí é desafiador, e num momento que às vezes a gente acha que o aluno está raso, né? E na verdade não, quando ele é desafiado, ele vai lá e faz. E eles gostam muito de incluir imagens, claro que não é todos, mas tem alguns que gostam de incluir imagens no mapa. Mas é isso aí. Perfeito, perfeito. Obrigado, Patrícia. Até as últimas versões do software, ele permite essa questão da inserção de imagens. As versões anteriores não permitiam. Eu lembro que nas primeiras versões que eu tinha do software, você conseguia inserir uma única imagem, e até essa imagem eu utilizei engembrava isso, porque eu utilizava como plano de fundo. Eu inseria, na verdade, um plano de fundo, e daí diminuía o tamanho desse plano de fundo, e ele se tornava uma imagem na própria figura. Mas essas versões mais atualizadas, elas te permitem inserir a própria imagem. E um ponto que a Patrícia levantou agora, que eu lembrei, que eu não abordei na fala, mas também faz parte da teoria dos mapas conceituais, Nova, que defende muito bem isso, é não vamos chamar de necessidade, mas vamos chamar de importância do próprio autor fazer a defesa do seu mapa conceitual. Porque o mapa conceitual ele não precisa necessariamente estar explícito. O mapa conceitual ele deve ter uma relação conceitual, mas muito particular ao entendimento do próprio autor. Então, a apresentação de um mapa conceitual ela é quase como fundamental para uma compreensão desse mapa conceitual. A Ana Flávia tocou nesse ponto também, que muitas vezes nós, ao fazermos uma avaliação de um mapa conceitual que não foi elaborado por nós vamos ter um entendimento muito limitado sobre aquela base teórica. Agora, quando nós escutamos o autor do mapa fazer a sua apresentação, possivelmente nós vamos encontrar elementos que nós não encontraríamos caso nós fizéssemos essa leitura do mapa. Então, é um ponto, assim, se eu estou pensando no mapa conceitual como um processo, uma sequência didática, como um processo integrado a uma proposta didático-pedagógica, o espaço que o aluno, o espaço que vai ser direcionado ao aluno apresentar o seu mapa conceitual, socializar o seu mapa conceitual, ele é fundamental, ele é muito importante. Certo? Eu acho que eu não havia falado sobre isso, mas é importante também. Ok, gente, mais alguma questão? Mais algum apontamento? E quando a gente pede para eles construírem junto o mapa, a gente vê que desenvolve bastante uma discussão.
é um trabalho em conjunto que tem bastante troca também. Isso, várias ideias que vão fazendo com que nós qualificamos cada vez mais o uso dos mapas conceituais e de outras metodologias também que nós poderíamos discutir aqui, defender aqui. Mais uma questão, gente? Certo? Então vamos passando para os encerramentos, pode ser assim? Ok? De minha parte, então, gente, obrigado por vocês terem me ouvido, tá? Estou à disposição para qualquer complementação, estou à disposição para qualquer uso que vocês desejem fazer sobre os mapas conceituais, sobre a própria teoria da presença explicativa que procura os mapas conceituais, tá? Então, vou desejar boa noite a todos, vamos nos ver, então, na próxima terça-feira, na outra, né? E sempre à disposição. Obrigado por estarem aqui, então, e boa noite para todos. Professor, eu já coloquei lá no Google Sala de Aula os artigos, tá? Perfeito, Giovana, perfeito. É você na próxima, né? Isso, sou eu na próxima. Uhum. Ok, interromper a gravação, então, e